Quando ela tinha 13 anos, viu a sua família sendo brutalmente assassinada, foi sequestrada e depois vendida. Olive Oatman ficou marcada para sempre, tanto física como psicologicamente. Hoje vamos saber um pouco mais sobre essa mulher que passou a história como a primeira mulher branca tatuada conhecida e uma das primeiras oradoras do sexo feminino nos Estados Unidos. Ela viajou o país dando palestras e contando a sua história. E não esqueça de ajudar o canal, dando um like ao vídeo e comentando o que você achou dessa história. Olive Oatman nasceu em Illinois em 7 de setembro de 1837, no seio de uma família de Mormons, pertencentes à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela era a terceira de 7 irmãos. Tudo começou em 1850, quando ela tinha apenas 13 anos. Ela, a sua família e outros membros da igreja empreenderam uma longa viagem muito perigosa, guiada pelos desígnios divinos do bispo, que acreditava que o lugar sagrado para os Mormons não era em Utah, mas sim na Califórnia, e convencido disso, conduziu seus seguidores pelo deserto, por estradas pedregosas em caravanas, com uma fé cega, até a terra prometida. Porém, esta terra já tinha dono, e eram donos legítimos, que a defendiam com unhas e dentes, e naqueles momentos os enfrentamentos entre brancos e nativos eram cada vez mais violentos. E eles sabiam disso, mas não quiseram ouvir as advertências e seguiram a viagem. Um ano depois, quando as caravanas chegaram em Santa Fé, alguns decidiram se estabelecer lá, outros continuaram para o norte, e a família Oatman decidiu chegar até a Foz do Colorado. Aquele trecho era muito perigoso, já que se comentava que pelaquela região havia uma tribo selvagem bastante violenta, os Yavapai, que odiava a raça branca. Royce Oatman e a sua esposa Mary, que estava grávida, e os 7 filhos com idade entre 17 e 1 ano, foram abordados pelos Yavapai. Inicialmente, os nativos chegaram e pediram comida e tabaco, e o pai da família deu a eles o que pediram. Depois, eles pediram mais. Dessa vez, ele, já assustado, tentou argumentar dizendo que não podia dar nada mais. E o clima ficou muito tenso, e os nativos atacaram a família com brutalidade, e acabou matando ao pai, a mãe e 4 dos irmãos de Olive, incluindo o bebê de 1 ano. Olive e sua irmã Marianne, de 7 anos, foram aprisionadas e levadas pelos assaltantes. Para trás, entre os cadáveres da família, ficou caído um outro irmão, Lourenço Oatman, de 15 anos, que os assaltantes tinham ferido gravemente, tinham dado como morto. Porém, Lourenço recuperaria os sentidos e sobreviveria ao ataque. Partiu em busca de auxílio e voltou com alguns homens para dar sepultura aos pais e aos irmãos, dando pela falta de Olive e de Marianne. Naquele momento, ele decidiu que nunca deixaria de procurá-las, solicitando para isso auxílio das autoridades americanas. Enquanto isso, as meninas foram levadas para a tribo dos Yavapai, que ficava a uns 200 quilômetros de distância, que elas fizeram caminhando sem água e sem comida. Ao chegar na tribo, elas foram tratadas com muita crueldade e frequentemente eram espancadas. Olive contou depois que pensou que eles iriam matá-las. No entanto, as meninas eram usadas como escravas para buscar comida, carregar água e lenha e outras tarefas domésticas. E assim, elas passaram 1 ano vivendo no deserto, em condições extremas. A tribo se alimentava de carne de esquilos e cobras, mas elas não tinham direito nem a isso. Tinham que se contentar com os escassos vegetais e raízes de mandioca. Qualquer reclamação era rapidamente repreendida com dureza e violência. Felizmente, a sorte das irmãs mudou completamente quando apareceu para uma expedição comercial uma tribo vizinha, os Mojave, que eram famosos pelas suas marcantes tatuagens. Os recém-chegados ficaram impressionados com a presença daquelas 2 meninas brancas, em um estado deplorável, e movidos pela compaixão, ao ver que elas estavam tão desnutridas e como eram maltratadas, decidiram negociar a troca das 2 meninas com a tribo. Finalmente, houve trato, e as meninas foram trocadas por 2 cavalos, legumes e mantas. Já havia passado mais de 1 ano desde o terrível massacre da família, e elas não tinham a menor ideia de que um dos seus irmãos havia sobrevivido e as procuravam incansavelmente.
Depois de serem levadas para a tribo Mojave, as meninas foram adotadas pelo chefe e a sua esposa. Os Mojave eram pacíficos e levaram as meninas para o seu novo destino. Procuraram o bem-estar de ambas e as consideraram parte da família. E como era tradição na tribo, eles pintaram uma tatuagem no queixo das meninas, que eram algumas linhas e flechas desenhadas com tinta azul. Essa tatuagem serviria para que elas fossem aceitas na terra dos mortos e reconhecida pelos ancestrais como membros da tribo Mojave. Olive pensou que aquela marca a identificava como uma escrava, mas esse era um símbolo, um sinal de proteção Mojave. Na verdade, era uma bênção, um símbolo de aceitação. Além disso, eles sempre diziam que elas eram livres para sair quando quisessem. No entanto, Olive nunca teve um interesse especial em voltar à civilização. Se adaptou muito bem aos costumes. Prova disso foi que, em 1855, um grupo de agrimensores que trabalhavam na construção da ferrovia passaram mais de uma semana acampados bem perto da tribo e tiveram um estreito contato com os nativos. Era uma oportunidade perfeita para as meninas pedirem socorro, mas elas preferiram se ocultar enquanto eles estiveram ali. Enquanto elas estiveram com os Mojave, elas também receberam um pedaço de terra para plantar e cultivar os seus próprios alimentos. Porém, vieram tempos de dificuldades e no ano de 1856 veio uma seca devastadora, onde o povo passou muita fome e muitas crianças da tribo morreram, incluindo Mary Ann, que contava mais ou menos com 11 anos. Foi uma tristeza imensa para Olive e para todos, e embora a tradição Mojave dizia que os mortos deveriam ser cremados, eles permitiram que ela enterrasse a sua irmã de acordo com a sua própria religião. Olive comentou depois que só sobreviveu porque a sua mãe adotiva lhe dava alguns grãos e sementes escondida do resto da tribo. Durante os 5 anos que viveu com os Mojave, Olive viveu uma vida pacífica e feliz, até que um dia, quando a jovem tinha quase 20 anos, chegou um mensageiro da cidade, informando que as autoridades sabiam da presença de uma mulher branca convivendo na tribo, e exigiram o seu retorno. Olive no começo não queria ir, mas acabou sendo forçada, já que houve ameaças por parte do governo, dizendo que se não a liberassem, haveriam represálias. Dizem que ela saiu da tribo chorando, desconsolada, e que a sua mãe também chorou durante vários meses. Quando o exército chegou para buscá-la, ela foi levada usando apenas roupas indígenas, uma saia e nada mais de cintura para cima. E antes de entrar na cidade, a esposa de um dos oficiais lhe emprestou roupas ocidentais. Olive somente melhorou quando descobriu que o seu irmão, que ela pensava que estava morto, a estava procurando todo esse tempo, e ela foi viver com ele. Em 1857, um pastor chamado R.B. Stratton procurou Olive e seu irmão para propor o lançamento de um livro com a sua história. Ela aceitou e o sucesso de vendas foi absoluto. Quando Olive chegou a Nova York em 1858, ela já era uma lenda e causou uma enorme expectativa. Todos queriam conhecer a trágica e surpreendente história daquela menina. Ela, junto ao seu irmão e o pastor, viajaram por todo o país, onde ela dava palestras promocionando o seu livro. A tatuagem azul no seu rosto causava um impacto enorme em todos. Nunca haviam visto nada parecido. Porém, nem todos sabiam que os seus braços e pernas também estavam tatuados. Com o lucro obtido pelas vendas do livro, tanto Olive quanto seu irmão estudaram uma carreira universitária. E em uma dessas conferências, ela conheceu John Fairchild, um homem rico com quem se casou em 1865. Ele também teve a sua própria experiência traumática. Havia perdido um irmão para um ataque nativo na época em que Olive morava com os Mojave. Depois que eles se casaram, se mudaram para uma casa de estilo vitoriano em Sherman, no Texas. Ele pediu que ela esquecesse o passado, deixasse as conferências e, se saísse, colocasse um véu para cobrir a tatuagem. E assim ela o fez. Ele também procurou todas as cópias do livro, onde a sua esposa contava o seu passado e as queimou, pedindo para que ela também deixasse de falar a língua indígena. O casal nunca teve filhos, mas adotaram uma menina que recebeu o nome de Mary Elizabeth, em homenagem às mães do casal. Ela também se envolveu em trabalhos de caridade, focando especialmente as suas atenções no orfanato local. Mas ela passou grande parte dessa nova etapa de sua vida com intensas dores de cabeça e com fortes depressões, sendo internada algumas vezes em clínicas no Canadá, onde tentava curar sua melancolia.
Olive faleceu de um ataque cardíaco em 21 de março de 1903, aos 65 anos. Acredita-se que no momento da sua morte, ela se encontrava em uma clínica psiquiátrica. Dizem que ela ensinou à sua filha, escondida, tudo o que ela tinha aprendido sobre os Mojave, de quem ela sempre falou com muito carinho. Olive Oatman foi sem dúvida um grande exemplo de força, coragem e adaptação, que seguramente lamentou até os seus últimos dias a perda das suas duas famílias. Na casa dela sempre havia um pote de avelãs que lhe recordava o tempo em que viveu com os Mojave.